Olá, minhas amadas. Eu quero saudar a todas com a paz do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha abençoar esse dia. Hoje nós estamos iniciando mais um propósito. E nesse propósito que nós vamos iniciar, nós venhamos nos encontrar realmente e nos identificar que nós somos mulheres segundo o coração de Deus. Esse propósito se chama Eu Sou Ela. E hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, esse primeiro dia, que fala sobre ela vive em proximidade com Deus. Esta é a dimensão mais importante do fato de ser mulher. Ela vive um relacionamento de fé único com Deus. Ela ama verdadeiramente o Senhor e busca a vontade dele para a sua vida. Todavia, de vez em quando, ela se engana e você então descobrirá: eu sou ela. Ela ama profundamente o Senhor. Ele é o centro de sua vida. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que colocavam dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa apenas 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Marcos, capítulo 12, 41 ao 44. Ela estuda a palavra. Felizes são aqueles que não deixam se levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Salmos, capítulo 1, 1 ao 3. Ela leva a oração a sério. Ana orou ardentemente ao Senhor a respeito de sua esterilidade. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, um sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Eu não bebi nem vinho e nem cerveja. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 ao 16.
ela senta-se aos pés do Senhor para ouvi-lo. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessário. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Lucas, capítulo 10, 38 ao 42. Ela submete-se à vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, ela resiste à vontade de Deus para a sua vida. No entanto, ela também se submete, percebendo que Deus sabe o que é melhor. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo, Gabriel, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. E ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria então respondeu: Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Lucas, capítulo 1, 26 ao 38. Ela dedica sua vida ao Senhor. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora, ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Lucas, capítulo 2, 36, 37. Ela serve ao Senhor com alegria. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um padeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou
para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Êxodo, capítulo 15, versículos 20 a 21. Ela busca forças em Jesus. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor não está vendo como esta gente está te apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Marcos, capítulo 5, 25 ao 34. Ela entrega as suas preocupações ao Senhor. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, e nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão preocupados com estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Mateus, capítulo 6, 25 ao 34. Amém? Agora nós vamos para o segundo áudio. Que Deus venha falar profundamente ao seu coração. Deus abençoe.
Olá, amadas! Vamos continuar a segunda parte do capítulo 1, né? E que Deus venha continuar falando profundamente ao seu coração e ao meu coração também. Amém? Às vezes ela tropeça, às vezes ela comete um erro, levando-o a querer se esconder de Deus. Então, quando o seu erro aparece, ela tenta colocar a culpa em outra pessoa. Foi esse o caso de Eva. A cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta e nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher então viu que a árvore era muito bonita e que as suas frutas eram muito boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: por que você fez isso? E respondeu a mulher: a cobra me enganou e eu comi. Gênesis, capítulo 3, 1 ao 13. De vez em quando, ela não confia no Senhor, mas faz o que ela acha certo. E no final, acaba se arrependendo. Assim como Sara, que disse para Abraão: já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sara, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar, e então ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sara, a sua dona. Aí Sara disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo? Que o Senhor Deus julgue quem é o culpado, se é você ou se sou eu. Gênesis, capítulo 16, 2 ao 5. Ela chega-se ao Senhor
e recebe o seu perdão. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou: ah, se este homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, disse Simão. Você está certo, disse Jesus. Então, virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela os lavou com as suas próprias lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Lucas, capítulo 7, 37 ao 48. Ela vive na esperança do futuro que Jesus prometeu. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João, capítulo 11, 20 ao 27. Amém? Esse foi o nosso primeiro dia. E que Deus venha falar profundamente ao seu coração.